Luciana, tudo bem? Ai, como começar o dia desse jeito, né? Gente, obrigada. É uma alegria, eu sou da família, né? Todo dia de manhã eu acordo aqui com essa turma, né? Com todos no chat. Então, é uma delícia estar aqui em casa, né? Agora Coração aquecido. E ainda mais trazendo os outros dois mosqueteiros. Então, né? vamos trazer os outros dois. Mestre Luiz Marques. Os Oi, três Luiz, mosqueteiros do clima, viu, Mauro? É, isso mesmo. Oi, Luciano, oi, Rebeca, oi, Mauro. Oi, Luiz, bem-vindo, querido. Eu estou chumbado aqui, que eu acho que eu estou com dor de garganta, minha mulher está com dengue. Também. Nossa. É só porque vocês, senão eu estava na cama, viu? Não, Obrigada, então. Mas que bom que você fez esse Terminando esforço. aqui, eu volto para a cama. Legal. Nossa, e vamos saudar pela primeira vez aqui o Alexandre Costa. Salve, Alexandre. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Mauro. Obrigado pelo convite. Bom dia, Rebeca. Um abraço para essas duas Luiz e Luciana. Dobradinha Lulu aí. Um abraço para vocês. Como é que é, Alexandre? Ciência para adiar o fim do mundo? É isso. É isso. É isso. Aqui no Fórum Café, ciência para adiar o fim do mundo. Olha, eu queria começar a conversa apresentando 4 telas de uma apresentação muito interessante que o Luiz Marques me mandou e uma tela de uma outra apresentação também muito interessante que dialoga com a do Luiz Marques, que o Alexandre Costa mandou. Então, queria mostrar esta tela aqui. Luiz, explica ela para nós. Não, isso é uma tela, então, do Elliot Jacobson, que é um cientista do clima, e ele mostra exatamente, então, quantos dias, nessa coluna da direita aí, vocês veem mais claramente, né? Há quantos dias nós estamos no planeta a um aquecimento de mais de 0,5 graus Celsius em relação à média do período pré-industrial, né, que é convencionalmente chamado de 1850 e 1900. Depois, quantos dias nós estamos a 0,75, quantos dias nós estamos a mais de 1 grau de aquecimento, sempre, né, aquecimento médio global, né? E quantos dias nós estamos a mais de 1,25 graus Celsius, e a mais de 1,5 graus Celsius, 1,75, e finalmente 6 dias em que nós já estivemos nos dias 17 e 18 de novembro do ano passado, e nos dias 8 a 11 de fevereiro deste ano, tivemos já uma temperatura diária, né, média diária, de mais de 2 graus Celsius. Então, dá para ver muito claramente, né, como é que nós estamos aí acelerando, né, muito rapidamente. Vejam, embaixo vocês têm, né, 1984, 2000, 2012, 2020, 2024. Vocês veem que os períodos de tempo são cada vez mais estreitos, mais rápidos, em que você passa de um patamar de aquecimento para o próximo patamar de aquecimento. Isso, né, é uma forma de mostrar como nós estamos, como o aquecimento está se acelerando, né? Uhum. Outra tela que eu separei, esta aqui. Essa tela aí, eu vivo mostrando ela para todo mundo, que eu acho que é uma tela muito assim, didática e muito impressionante, né? Que vocês pegarem. Isso aí é a NASA, né? É um instituto que se chama Goddard Institute for Space Studies, que está coligado de uma forma ou de outra com a NASA. E ele mostra, então, o aquecimento global. O zero aqui é o período pré-industrial que eles consideram, de 1880 a 1920, né? Então, se pegarem a partir de 1920, vão até 1970, na linha azul e na linha vermelha. A linha vermelha está dentro da linha azul, não importa para a gente aqui. O que a gente vê que houve um aumento de 0,2 graus Celsius, né, até 1970. Só que depois de 1970 há uma aceleração do aquecimento, né? Veja que a curva fica um pouquinho mais íngreme, essa linha verde. A linha verde é como se esticasse a linha azul ou a linha vermelha, né? Que eles chamam de best linear fit, né? E aí vocês veem que tem um aumento da temperatura. De 1920 a 1970 era de 0,04 graus Celsius por década o aquecimento. Passa a ser 0,18 graus Celsius por década. Né? E aí, na linha amarela, que vocês entram nesse cone amarelo, voltando um pouquinho ainda. Espera.
Desculpa. Não, tudo bem. Aí vocês têm de 2011 a 2050, ou seja, metade observação, metade projeção. Vocês veem que é um aquecimento ainda ganha outra inclinação, mais íngreme, né? E aí a temperatura passaria a aumentar a uma taxa de 0,27 graus Celsius a 0,36 graus Celsius por década. O que significa, então, né, também, claro, é accelerated warming, né, um aquecimento acelerado, né, e nós chegamos, então, em 2 graus Celsius a 2,4 graus Celsius em 2050. Isso é uma barbaridade, né? Você tem essa demonstração de como está se acelerando o aquecimento, né? Isso, exatamente. E aí essa aceleração, isso aí é só um quadro de recapitulação, né? Se pegar de 1880 a 1950, segundo o NOAA, né? O NOAA é um instituto americano, National Oceanic and Atmospheric Administration, e aí 0,04 graus Celsius por década, né? E você vai descendo, vai piorando, tá vendo? De 98 a 2016, que ou seja, o último ano do antepenúltimo El Niño, né, até o último ano do penúltimo El Niño, né, porque o antepenúltimo era 97, 98, o penúltimo era 2015, 2016, e o aumento foi de 0,24 graus Celsius por década, né. E aí de 2010, olha, na verdade 2011, o correto seria dizer 2011 aqui, 2011 a 2050, 0,27 a 0,36 graus Celsius por década. Então, a gente passa de 0,04, né, até a primeira metade do século XX, a gente passa agora para a primeira metade do século XXI, a gente passa para 0,27 a 0,36. Um aumento completamente alucinante, né? Uma coisa... nunca aconteceu isso na história do planeta, pelo menos desde que, né, para ter certeza absoluta, desde que existe a espécie humana. Né? Uhum. E a última tela, esta que é a tela sobre este ano, né? Exatamente, né, você pega a linha vermelha 2023, né, você vê que tem ali, essa linha pontilhada superior é de 2 graus Celsius de aumento, né, tem um momentinho ali, tá vendo? Que é 17 e 18 de novembro, em que ela pula para cima um bocadinho, são 2 dias de 2 graus Celsius, e depois, se vocês pegarem a linha branca, que começa o ano de 2024, também há um pequeno momento em que sobe acima de 2 graus Celsius, mas o que mais importa não é tanto isso, mas é o fato de que a partir mais ou menos de julho, agosto de 2023, a maior parte dos dias, né, praticamente a maior parte dos dias, quase a totalidade dos dias, permanece acima de 1,5 graus Celsius. Né, fica entre 1,5 e 2 graus Celsius, e é isso que, no fundo, nos leva a ter uma percepção de que... Porque o IPCC fala muito, com as suas razões, claro, de que é preciso esperar 20 anos para entender que nós vamos ter ultrapassado essa barra um pouco fatídica de um aquecimento médio global de 1,5 graus Celsius. E, portanto, simplesmente estarmos há 10 meses, ou coisa do gênero, a 1 ano, ou a 15 meses, e tal, qualquer que seja, esse período acima de 1,5 graus Celsius não significaria ainda que nós ultrapassamos esse patamar. É verdade, porque o sistema climático, para você ter realmente uma fase, precisa de 30 anos de análise, porque tem uma variabilidade ano a ano muito grande e tal, mas tudo indica que nós ultrapassamos, né? Vamos dizer assim, a gente pode entender que os indicadores iniciais dessa ultrapassagem estão todos presentes, né? Ele vai ser confirmado ao longo do tempo, mas eles estão presentes de uma maneira muito clara já. Perfeito. Alexandre, mais uma vez, bem-vindo aqui, que bom que você está. Eu fiz por isonomia, separei 4 telas das que você me mandou, para colocar a bola em campo, e aí a gente faz o seguinte, o Luiz apresentou essas telas, você apresenta as suas 4 telas, e depois a Luciana Gatti, ela vai ter o privilégio de comentar o que vocês apresentaram. E aí a bola entra em campo, vamos começar uma conversa entre os 3. Essa aqui. Então, isso aí dialoga totalmente com o que o Luiz mostrou, né? Na verdade, é essencialmente o mesmo gráfico, com exceção das projeções futuras. Exatamente o dado do Instituto Goddard da NASA, mostrando o aquecimento dos 144 anos. Mas ele, na verdade, é apenas uma amostra num tempo muito curto do ponto de vista geológico. O que eu quero chamar a atenção é para a escala, a profundidade das escalas de tempo com as quais nós estamos mexendo ao introduzir uma quantidade de carbono tão violenta
como aqui tem sido feita desde o início do período industrial até hoje. E hoje chegando a uma taxa de 40 bilhões de toneladas de CO2 por ano. Eu acho que aí, quando a gente mostrar as próximas, essa coisa vai ficar mais clara. Porque eu acredito que o próximo seja justamente o aquecimento dos últimos 2.000 anos, para a gente ter uma noção do tamanho. Deixa-me ver. Eu não tenho muita clareza, porque acho que é. Porque eu fui baixando a tela enquanto estava aqui no ar, não tive condição de olhar muito. Vamos ver. Acho que é isso. Exatamente, não? Exatamente. Isso aí é um gráfico muito ilustrativo. Assim, eu estava com o gráfico original do projeto Pages, que é um projeto de análise do clima do passado, né? Ou seja, o que a gente chama de paleoclima, reúne dados de diversas fontes, desde a dendroclimatologia, que é o uso de árvores, né? Especialmente os anéis de crescimento de árvores, para reconstrução, para recuperação de dados, da época que você não tinha nem termômetro, nem pluviômetro, nem nenhum equipamento que permitisse, né, aferir grandezas meteorológicas e climatológicas, envolve o uso de dados coletados a partir de colunas de gelo, né, do manto de gelo da Antártica e da Groenlândia, sedimento marinho, sedimento lacustre, uma série de fontes diversas. E, nesse caso, a gente está olhando aí para 2023 anos. Isso aí é o que a gente chama de era comum, né? A partir do ano zero. Né? E aí a gente tem em barras, né, nas barras, a temperatura. Você vê que, em comparação com a média do século XX, nós tivemos basicamente o período, né, de 2.000 anos todo com a temperatura abaixo. Oscilações um pouco para cima, um pouco para baixo. Uma tendência aí na segunda metade do milênio 1000, né? Aí a gente pegando os idos de 1600, 1700, principalmente, temperaturas um pouco mais baixas. Isso é o que o pessoal conhece como pequena era do gelo, né? Existe até um debate sobre o que é que pode ter causado isso, e, tragicamente, evidências apontam para o fato de que isso teve a ver com o genocídio dos povos ameríndios. Mas aí, quando a gente tem a marcação da invenção da máquina a vapor, as temperaturas têm um outro rumo, elas começam a subir. E, rapidamente, né, deixam a faixazinha do azul e as barras começam a ganhar cores avermelhadas. E veja que se trata de um aquecimento em formato exponencial. Uhum. O gráfico, ele aponta praticamente para a vertical, chegando a temperaturas, como bem frisou o Luiz no ano passado, que são temperaturas absolutamente inéditas. E acho que o gráfico seguinte vai mostrar o quão inéditas elas são. Né? O luxo que tinha só nesse gráfico aí era uma outra linha, que era o CO2. Opa, pera lá. Deixa eu voltar com ele. Você falou da próxima, aí eu estou torcendo. Mauro tá ligado. Mas é que tinha um outro detalhezinho ainda nesse gráfico. Vai lá, além das barras de cor, mostrando que era frio antes e agora está muito mais quente, em comparação com o clima dos quase 2.000 anos. Além disso, tem uma linhazinha preta, que é a concentração de dióxido de carbono, que girava num patamar praticamente estável, em torno de 280 partes por milhão no período pré-industrial, significando que a cada 1 milhão de litros de ar você tinha 280 de CO2, e hoje nós temos 420 partes por milhão. 420, 50% a mais de CO2. É uma situação, e aí a analogia, né, do efeito estufa é bastante forte, né? Imagina que você tinha um cobertor que era o suficiente para lhe proteger do frio à noite, né? Mas aí chega alguém e coloca um outro cobertor grosso em cima de você. Uhum. E aí não tem jeito, você retém muito mais calor ainda. E aí, quanto é que esse calor é formidável ou extraordinário comparado com o passado, né, mais remoto ainda? Vamos olhar então no próximo. Eu fico rezando para ter acertado aqui, vamos ver. Não, Mauro, você está perfeito. Não, essa já foi. Já foi. Acho que eu botei ela 2 vezes, meu Deus.
Tá tudo bem, tá tudo bem. Ao vivo. É que a gente eu ia chamar, o pessoal da produção, bota no ar aí. Não tem, a produção somos nós mesmos. Quem sabe eu posso já falando, eu já posso ir dando spoiler, enquanto o Mauro acha o gráfico. Saíram várias manchetes, inclusive na mídia, né, a grande mídia, sobre o fato de que nós estaríamos perfeitos. Batendo um recorde, esse mesmo. Batendo um recorde de temperatura em 2023, que era algo que nunca tinha sido visto nos últimos 100 mil a 120 mil anos. E é exatamente isso que nós estamos assistindo. Essas temperaturas, elas não têm nada parecido, a não ser com o que aconteceu há 130 mil anos, que é o chamado último interglacial. A Terra alternou nos últimos 2,6 milhões de anos, basicamente, mas com um ritmo muito bem marcado nos últimos 800 mil anos, alternou períodos frios, as chamadas eras do gelo glaciais, com períodos quentes, os chamados interglaciais. E um período quente que aconteceu entre 130 mil anos e 125 mil anos atrás, alguns chamam de EM-ano, né? Esse período quente, ele chegou a temperaturas da ordem de 1,5 e talvez 2 graus Celsius acima das nossas temperaturas pré-industriais. A Prévios interglacial com a barrinha preta. Exatamente, onde tem esse pico aí. O que acontece é o seguinte, ele foi, inclusive, um interglacial extraordinário nos últimos 800 mil anos. A Terra estava com a órbita muito elíptica, né, muito alongada, e casava justamente esses picos de temperatura com esse momento astronômico aí. E o que acontece é que se nós superarmos essa barreira, se nós quebrarmos o recorde de temperatura de 130 mil anos atrás, isso significa que nós vamos quebrar o recorde de 800 mil anos. Porque esse pontinho alto aí, onde tem Previous Interglacial, é a temperatura mais alta dos últimos 800 mil anos. Nós estamos mexendo com coisas que são da escala geológica. E aí eu acho que o Mauro vai chegar no último. Acho que não. Não? Não. Ok. Mas só para a gente adiantar. Não, acho que eu não baixei ele. Pera lá. Sem problemas. É só para a gente ter uma referência. Se nós compararmos isso aí com o passado mais remoto ainda da Terra, porque nós podemos reconstruir o clima para milhões de anos, nós vamos encontrar que concentração de CO2 tão alta como a de hoje só tem paralelo a 3,5 milhões de anos naquilo que a gente chama de período quente do Plioceno Médio. Isso significa o quê? Isso significa que a Terra, em equilíbrio, com a quantidade de CO2 que tem hoje na atmosfera, era uma Terra 3 graus mais quente, sem manto de gelo na Groenlândia e com muito menos gelo no oeste da Antártica e com oceanos, por conta dessa ausência de gelo, oceanos em torno de 20 metros acima dos níveis atuais. Se nós brecarmos essa insanidade, essa mesma figura. Se nós brecarmos essa insanidade agora e não colocarmos marcha ré, o mundo que nós estaremos encomendando para as gerações futuras a longo prazo é o mundo do Plioceno Médio. É um mundo com essas características. Toda cidade que estiver a menos de 20 metros do nível do mar, e as grandes cidades do planeta, em sua grande maioria, se concentram na linha de costa, elas vão ficar debaixo d'água. É isso que está posto. Mas sabe qual é a grande tragédia, mano? Pera, eu não entendi. Elas vão ficar o quê? Debaixo d'água. Debaixo d'água. Assim, quanto tempo a gente não sabe exatamente. Porque a velocidade dessa perda é muito grande. Mas é algo que nós, assim, chegamos naquilo que eu, inclusive, dialoguei com o Luiz, né,
privadamente alguns dias atrás. Eu acho que nós estamos chegando naquilo que eu chamava de quarta etapa do aquecimento global. Primeira etapa era, o sinal antrópico existe, mas como ele é pequeno, se confunde com a variabilidade natural, você não consegue cravar que é um problema. Isso é o que aconteceu no começo do século XX. A segunda etapa é, o sinal emerge, o sinal antrópico, a influência humana, emerge nos dados e começa a ser comparável com o sinal natural, e aí você consegue detectar isso. Quem primeiro ensaiou essa história toda foi um engenheiro britânico chamado Guy Callendar, que conseguiu, nos anos 30, achar o sinal antrópico ali nos dados já. Daí em diante, até, digamos, 1970, nós tivemos essa fase. Né? Os dois começavam a competir. A fase de 1970 até hoje, ou até bem pouco tempo atrás, era justamente a fase em que o sinal antrópico ele aparece como a figura, como o maior fator. Né? Como o maior fator. E aí nesse caso, nós tínhamos uma seguinte situação. Quando você tinha fatores naturais que aqueciam o planeta, como é o Ninho, isso se somava com o fator antrópico e você acelerava. Quando você tinha fatores naturais como Laninha, que tendem a resfriar o planeta, aí as duas coisas meio que se cancelavam e davam a impressão que o aquecimento global tinha refreado. Essa é a terceira etapa. Mas pode ser, eu quero ver como é que vai se comportar o clima nos próximos eventos de Laninha, pode ser que nós estejamos presenciando ao vivo e a cores uma trágica mudança na trajetória geológica da Terra. Que, para mim, é a quarta etapa do aquecimento global, que é aquela em que o sinal antrópico ele exerce uma dominância para além de qualquer modo de variabilidade natural. E aí não interessa se tem El Niño, se tem Laninha, não interessa se você tem um aumento ou uma diminuição de atividade solar, o vulcanismo, o sinal antrópico é completamente dominante e passa a conduzir o sistema climático terrestre para níveis muito perigosos. Uhum. Aqueles em que a irreversibilidade do sistema toma conta. E a ciência do clima deixou isso muito claro. Qual é a faixa? Né? Onde é que a gente atravessa, muito provavelmente, de vez o Rubicão? Entre 1,5 grau e 2. Uhum. Olha onde nós estamos. É uma insanidade nós não zerarmos globalmente o desmatamento de maneira imediata e não termos, até hoje, um plano sério, global, de encerramento de todas as operações de combustíveis fósseis no planeta, né, na escala de poucas décadas. A falta dessa ação é um crime contra as futuras gerações de seres humanos, contra cada criança e cada jovem que está nesse planeta hoje e contra todas as espécies ou contra quase todas as espécies que habitam conosco esse planeta tão maravilhoso e singular. Legal. Ao contrário, o que está acontecendo atualmente é um incremento na produção de petróleo, né, e no consumo de petróleo, com uma colaboração que é relevante deste país aqui nosso, do Brasil. O Brasil tem uma meta, o governo brasileiro, de levar o Brasil a levar no futuro, o quarto maior produtor de petróleo do planeta, ou seja, aqui estão mandando ver. A Luciana Gatti, ela não ia apresentar a tela, ia só comentar. Mas aí acho que ela pensou, alguma tela eu tenho que apresentar. E me mandou uma tela muito interessante. Fala, Luciana. Ô, Mauro, depois dessa eu queria que você voltasse na penúltima figura do Alexandre, que tem algo importante para a gente falar lá. Gente, isso daqui é a temperatura dos oceanos. A linhazinha laranja, bege, sei lá que cor que vocês veem isso daí, cor de burro quando foge, é o 2023. E a gente vê que entrou em abril, a temperatura dos oceanos entraram em febre. E ela foi distanciando de todo o resto. Cada linhazinha dessa
é uma média de todos os oceanos do planeta. E aí, quando você vê aquele monte de linhazinha fina, que são os últimos, os anos recentes, e você compara com aquela linha bege, você vê que ela começou a subir. Nós estamos assistindo o oceano em febre, né? Não foi só El Niño. Quando você pega a imagem da onde que está mais quente, você via todo a parte do Equador para cima, com uma temperatura muito elevada. Conforme foi chegando no final do ano, lá para outubro e novembro, esse calor também veio para baixo. A gente viu o Oceano Atlântico Sul também esquentar. E isso se reflete nesses processos de eventos extremos, de tempestades, de ciclones. Nós estamos mudando as diferenças de temperaturas, as circulações, e é essa mudança que não é média, né? Não muda todo mundo subindo do mesmo jeito. Uns cantos ficam mais quentes, outros cantos ficam mais frios, e é essa diferença, e quanto maior a diferença, vai ser a agressividade do evento extremo. E aí, no preto mais escuro, é a temperatura do oceano este ano. Veja que ela está acima, ela começou lá em cima, muito acima de 2023, que já foi alto, já não está tão acima, mas ainda assim está acima. Ainda assim, são temperaturas nunca medidas desde que a gente começou a medir, assustadoramente. Então, o que está acontecendo com a vida no oceano, que é a maioria do globo, né? Mauro, se você puder colocar a figurinha, a penúltima. Vamos ver se eu acerto. Aqui, porque ali tem algo muito importante que os negacionistas usam como base para negar a mudança climática. Essa? Não, do Alexandre. Então, essa é do Alexandre, então, mas não é essa, né? Essa foi a primeira, a seguinte. Putz. Seguinte. Olha só, enquanto isso, Mauro, deixa eu ler aqui alguns comentários. Olha só, Lu, pessoal. A Regiane Guerreiro, ela diz: nunca pensei de viver para ver e sentir este aquecimento. Pensei que somente seria para as próximas gerações. Isso indica o quanto estamos além do estimado. E ela complementa: aqui no Nordeste, passamos praticamente todo o verão com o céu nublado e uma estufa insuportável. É isso mesmo, Rejane. O que nós estamos assistindo está além do que os modelos do IPCC previram. Então, esse aqui? Esse daí. Tem que despertar um alerta em todo mundo. Sim. Pessoal, se aquelas previsões do IPCC já assustavam, agora saber que elas são conservadoras, que elas não são realistas, que o cenário real é pior, é para dizer, acabou o tempo, nós temos que mudar, o que nós estamos fazendo está errado. Olha, o que eu queria chamar a atenção aqui, observa que nesse pico alto do Prévios interglacial ali, que está sendo mostrado mais ou menos de 130 mil anos atrás, há 110 mil anos atrás, observa que levou de 10 a 20 mil anos para sair de lá de baixo e chegar lá em cima. Quase 20 mil anos para a temperatura subir aquele tanto. Agora, olha o que está acontecendo hoje. É o lado direito, né, da tela? O lado direito da tela. Décadas. Portanto, os negacionistas que falam, isso é ciclo da Terra, nós já tivemos um ciclo de temperaturas altas, isso já aconteceu no planeta, isso é natural, nós não temos nada a ver com isso. Isso é a mesma coisa que o moleque que quebrou a janela do vizinho fala, eu acabei de chegar, não estava nem aqui, olha, acabei de chegar, não estou sabendo de nada. Isso é não assumir que nós estamos fazendo
muita coisa errada. Porque quando a gente vê... Aqui, gente, nessa escala de tempo, a gente nem vê a subida, é uma linha reta. Na escala de tempo que nós estamos, não existe, nunca existiu. É mentira quem diz que isso já aconteceu no planeta. A escala geológica leva milhares de anos, dezenas de milhares de anos para acontecer. Nós estamos fazendo isso em décadas. E o que nós estamos fazendo? Começou com a Revolução Industrial, as máquinas a vapor, a gente começou a produzir energia a partir de algo que não estava aqui entre nós, estava lá embaixo, estava no quinto dos infernos, essa porcaria desse petróleo, desse gás natural fóssil, do carvão mineral, eles não pertenciam à atmosfera. Então, na hora que a gente extrai, queima, e ele vem para a atmosfera, e ele é um gás de efeito estufa, ele vai aquecer mais. O que é um gás de efeito estufa? São compostos capazes de armazenar, de absorver energia na forma do calor. Acho que eu já mostrei aqui para vocês que aumenta as vibrações e as rotações, né? É como se a molécula ficasse lá agitada, ela não se desfaz, ela não muda, ela absorve aquela energia na forma do calor e aquilo fica em mais vibração e rotação, as ligações químicas ficam mais agitadas, né? Os átomozinhos dentro da molécula rotacionando mais rapidamente, mas a energia está ali. Então, nós estamos retendo na atmosfera calor. Olha, planeta Terra sem os gases de efeito estufa é 34 graus mais frio do que a temperatura atual. Portanto, não dá para ignorar que os gases de efeito estufa fazem toda a diferença, que eles realmente têm essa capacidade. Gente, isso foi dito há mais de 120 anos atrás, quando se começou, e a gente aumentando o CO2 na atmosfera, isso já tinha artigos científicos falando disso. Então, assim, nós estamos no modelo, né? Vamos entender o que nós estamos fazendo de errado e que a gente precisaria mudar, né? Então, a gente produz energia pegando o que não fazia parte daqui, da superfície, estava lá na profundeza, os combustíveis fósseis, queimando e jogando eles aqui, e quanto mais a população aumenta, e a população aumenta desse jeito, né? Mais a gente faz isso, mais a gente desmata para produzir alimento, para atividades da humanidade. Então, o problema é o número da população? Não seria um problema se o nosso modelo de sobrevivência no planeta não fosse tão pouco evoluído, não fosse tão prejudicial a nós mesmos. Né? Então, assim, qual é a tarefa que está colocada para a gente? É entender o que nós estamos fazendo de errado e mudar o rumo. Número 1, parar de usar combustíveis fósseis como fonte de energia. Nós temos inteligência, tecnologia e domínio de técnicas para produzir energia sem ser de combustível fóssil. Por que não fazemos isso? Nós poderíamos estar mudando o tipo de alimentação que a gente tem para não precisar desmatar tanto. Por que não fazemos? Porque os Elon Musks da vida não querem deixar de ser os donos do planeta. Então, qual é a solução para eles? Plantar uma ditadura mundial. Assim, eles conseguem continuar sendo os donos. É isso que nós estamos vendo o seu Elon Musk fazer, interferindo em tudo quanto é canto do planeta. Né? Então, gente, esse movimento de extrema-direita mundial não é só no Brasil, as mesmas fake news que eles põem aqui, eles põem tudo quanto é canto do mundo. Eles são organizados, a fábrica de fake news, né, é feita cientificamente aí, eles estudam o ser humano, né, como é que funciona. Por quê? Porque eles não querem. Quem hoje é dono do mundo não quer deixar de ser. Então, assim, e aí, o que nós vamos fazer?
Vamos assistir esse mundo ser destruído e a humanidade ser destruída junto, né? Então, assim, a gente tem que pensar seriamente nesse modelo, né? Cada um de nós tem que começar a mudar na sua vida, mas também ser um ator político e fazer a sociedade mudar, os políticos mudarem. Por que que a gente elege essa turma da ignorância, né? Esse congresso que nos envergonha? Deixa eu parar por aqui e deixar os outros vocês. Luciana, não, muito legal essas falas iniciais de vocês. A gente tem 15 minutos, e aí eu boto a bola em campo. Quem levantar o dedinho fala. Se cada um falar 5 minutos, todo mundo vai falar uma segunda rodada. Pronto, Luiz Marques. Foi o primeiro a falar, está fechado o seu microfone. Eu quero rodada. Isso, fazer uma rodadinha. Não, eu quero frisar só uma coisa que o Alexandre e a Luciana falaram, que acho que é o mais importante, no fundo, não é a magnitude do aquecimento. Vou estar de acordo com os negacionistas. Nós já tivemos temperaturas muito mais quentes no planeta, uma dúvida nenhuma quanto a isso. A questão fundamental é o tempo. Se você falar para mim o seguinte, nós vamos aumentar 1 grau a cada 500 anos, 300 anos, a gente aguenta, cara, a gente se adapta. O problema é se você aumenta 1 grau a cada, como está acontecendo, por exemplo, em vários lugares do mundo, a cada 2 décadas. A Europa está aquecendo, o continente europeu está aquecendo de 1991 a 2011, nesses 20 anos, 2010, está aquecendo 0,5 graus Celsius por década. Então, isso é completamente impossível de nós nos adaptarmos. Essa é o X da questão quando a gente discute com o negacionista. Quando a gente discute com o negacionista, a questão fundamental é o seguinte: adaptação é um fator absolutamente dependente do fator tempo. Se você me disser, daqui a 1000 anos eu vou estar numa situação completamente diferente, eu me adapto. Agora, se você me disser que em 2050 nós vamos estar 2 graus Celsius acima do período integral, não dá. Aí você não consegue, não tem espécie que consiga isso, e muito menos nós, que somos uma espécie endotérmica, que a gente tem que regular a nossa temperatura através do nosso metabolismo, e a única coisa que a gente sabe fazer é transpirar. Então, a gente, do ponto de vista orgânico, os endotérmicos são burros para danar. Você pega um lagarto lá no Saara, tá? Que é um ectotérmico, que não precisa fazer metabolismo para regular a temperatura dele, ele tem uma tolerância muito maior do que a gente. Entendeu? Então, é só isso que eu queria dizer, gente, é por longo tempo. Alexandre. Então, pronto, eu liguei agora. Então, Mauro, a tragédia tem a ver com tudo isso, mas também tem a ver com a ultrapassagem de certos limiares, né? Porque eu costumo repetir a frase de um célebre cientista climático que conhece essa expressão. O clima é uma besta feroz e nós estamos cutucando essa besta com um palito. Nós corremos o risco de acortar os grandes mecanismos de retroalimentação que podem fazer o aquecimento global ganhar vida própria e ganhar uma escala muito maior. Eu estou me referindo aí à perda de gelo do Ártico, né? O Luiz citou a Europa, sim, a Europa está aquecendo num ritmo alarmante, mas não existe nenhuma grande região do planeta que esteja aquecendo mais rápido que o Ártico. O Ártico já aqueceu mais de 3,5 graus. E isso tem a ver com o fato de que, com menos gelo marinho, aquele gelo que fica flutuando na superfície, menos luz solar é refletida para o espaço, mais luz solar é absorvida. E aí a região vai ficando quente num ritmo muito rápido, né? E aí não é apenas a questão do urso polar ou das demais espécies incríveis que povoam aquele ecossistema. Isso tem a ver com a transformação de todas as correntes oceânicas que passam por ali. Os fluxos de calor, o Oceano Atlântico Norte, que já está em temperaturas muito mais altas, pode passar por desequilíbrios ainda maiores. Secas na Amazônia, que dependem da posição, um sistema que a gente chama de zona de convergência intertropical, podem ser amplificadas de um modo que a gente não tem ideia, não imagina. E aí, se você amplificar as secas, mesmo sem desmatamento, você pode perder, no mínimo, boa parte da Amazônia. E a Amazônia tem dentro dela
provavelmente algo como uma quantidade de carbono tão grande que equivale a 10 anos de emissões globais. Você perdendo a Amazônia e jogando isso tudo para a atmosfera, aí você vai para etapas ainda maiores. É como se você pegar uma fileira de dominó. Você derrubar o primeiro que derruba o segundo, assim sucessivamente. Então, nós precisamos aplicar esse freio imediatamente. Detalhe, não é só clima. Não é só clima. É poluição. Hoje, a massa de plástico que existe no planeta, ela é o dobro da massa de animais. Hoje, nós temos uma quantidade enorme de poluentes orgânicos persistentes, como agrotóxicos, como substâncias usadas como isolante elétrico, etc. No caso dos agrotóxicos, inclusive, é interessante, né? Porque a sigla é poluente orgânico persistente, POP. O agro é POP só nesse sentido mesmo, ele é um poluente orgânico persistente. A gente está falando aí de metais pesados, de plástico entrando na placenta, de agrotóxicos sendo oferecidos às nossas crianças quando nascem através do leite materno. Nós estamos falando de uma perda de um patrimônio de espécies incontável. A quantidade, a riqueza biológica desse planeta não pode ser monetizada, não tem valor monetário, e nós estamos jogando isso tudo fora. Nós temos hoje uma taxa de extinção que é de 100 a 1000 vezes maior do que a taxa natural. E só tem uma coisa que conseguiu fazer uma catástrofe nesse planeta acontecer num ritmo maior do que essa loucura, que é essa insanidade, que é o capitalismo industrial, colonial, etc. Foi um asteroide que há 66 milhões de anos chocou com a Terra, deixou a Terra de falhou a sua internet. A do Mauro também. A gente não escutou você falando o começo com a Terra. Pois é, só um asteroide supera o grau de insanidade nosso. E aí você não pode querer que um asteroide tenha consciência. Nós temos, nós organizamos, nós moldamos a nossa sociedade. Não é possível que nós admitamos que as pessoas com poder sejam pessoas estúpidas, como Elon Musk, que do alto da sua arrogância, né, acha que pode tudo e pode, inclusive, destruir a Terra e ir para Marte. Não é possível que figuras... E aí eu morri de vergonha, porque é um senador que foi eleito pelo meu estado, Ceará, né? Quando a gente vê pessoas como o Edward Giron, né? Fazer aquele tipo de idiotice pelo Congresso Nacional, né? Nós precisamos qualificar o debate público, né? Essa arena pública que foi tão poluída, tão devastada por negacionismo e fake news. Então, por isso eu queria agradecer aí o espaço do Mauro e a Rebeca e mandar um abraço para essa dupla querida de Luiz e Luciana. Não, vocês fazem um trio ternura, né, Rebeca, também? Fantástico. 3 mosqueteiros do clima, Mauro. Gostou? Luciana, temos 5 minutos para você fazer o fechamento para nós aqui. Você que é decana na casa, né? Aqui no Fórum Café. Eu queria dizer o seguinte, há 500 anos atrás, o modelo de desenvolvimento daqueles bandeirantes, né, era entrar na mata e sair destruindo e matando tudo que encontrava pela frente, e isso ser chamado de progresso. E 500 anos depois, esse agronegócio continua com o mesmo modelo de desenvolvimento. Né? Então, assim, a gente tem que olhar o que nós estamos fazendo de errado. Né? A floresta não é desperdício de terra, como uma parcela importante do agronegócio preconiza e pensa. A floresta, ela é fábrica de água. A floresta faz parte do equilíbrio climático. Mas quando eu falo floresta, eu não estou falando só da Amazônia, eu estou falando da árvore na frente da tua casa. Eu estou falando das árvores que estão nas cidades, nas zonas rurais, nas nossas matas, que agora, recentemente, o Congresso Nacional resolveu que são inúteis, que elas podem ser cortadas, derrubadas para virar
campos de soja e pastagem para produzir carne para ser exportado para o resto do mundo. Esse projeto de Brasil Fazenda do Mundo está nos levando para o colapso climático. O número de mortes de pessoas no Brasil por eventos extremos de enchente coincide com o gráfico do desmatamento no Brasil. É igual, não é coincidência. Nós estamos tirando as árvores que, ao jogar vapor de água para a atmosfera, resfriam a temperatura na superfície. E ao a superfície ficar mais quente, atrai-se mais evento extremo, e os eventos extremos ficam cada vez mais fortes, porque com a temperatura mais alta, cada vez mais vapor de água vai para a atmosfera, e quando chove, é mais água que tem para cair, no período menor, com mais agressividade. Então, o que nós estamos esperando para entender que esse modelo está errado, né? Sem contar o modo que a gente produz energia. O Brasil não precisa de termoelétricas. Está aí o Brasil, por conta do Jabuti, quando privatizar a Eletrobras, construindo uma termoelétrica atrás da outra. Aqui em Caçapava, do lado de São José, nós estamos numa briga para impedir que a maior termoelétrica da América Latina seja instalada por culpa desse Jabuti que o Congresso Nacional colocou, né, quando foi privatizada a Eletrobras. E tudo que nós precisamos fazer é reduzir queima de petróleo. O contrário do que a Petrobras está fazendo. Ela não está só aumentando a produção de petróleo. Ainda acabou de ter leilão de 600 novos poços de petróleo. Então, assim, de que adianta reduzir o desmatamento na Amazônia e não impedir o desmatamento no resto e aumentar a produção de petróleo, queima de combustíveis fósseis? Então, assim, nós temos que ter uma atitude já, né? Aquilo que a Fábia falou, quando se começou a propagar as mensagens do IPCC, se tinha a ideia de que essas mudanças ocorreriam para nossos filhos, netos e bisnetos. Não, moçada, chegou e vai ser cada vez pior, né? Você pode estar andando com o teu carro e ter uma enchente e cobre teu carro em minutos. Ninguém está livre. Mas, infelizmente, os mais pobres são mais vítimas, porque eles moram nas encostas e do lado dos rios, nas regiões menos valorizadas. Então, a gente tem que ter uma ação já. Dizer que vai usar lucro da Petrobras para melhorar a vida do brasileiro e reduzir a diferença social é balela, porque é isso que está matando as pessoas, isso está acelerando o número de mortes e desgraças, e a maioria das vítimas são os mais pobres. Então, hello, presidente Lula, vamos escutar a ciência. Esse caminho não está legal. Isso aí. Desculpa. Nossa, demais vocês três aqui, demais. É sim, Paulo. Rebeca. Não, é isso, né? Agradecer demais a presença de vocês aqui, muitos comentários para vocês, precisam voltar para a gente continuar esse assunto aqui, que não pode acabar aqui, é uma ampla defesa que a gente faz no café, né? Somos fãs de vocês, muito obrigada pelo trabalho que vocês desenvolvem. Se já é difícil para nós, que não somos especialistas, tratar desse tema com os nossos pares, que realmente não acreditam, não dão a credibilidade necessária para esse tema, eu imagino como não é esse sentimento para vocês que atuam na área, não é? Então, é essencial a participação de vocês aqui para nos ajudar a entender esse cenário. A gente deu um intervalo aí de aproximadamente, acho que um mês, desde a última vez que falamos sobre a questão climática aqui, que a Luciana veio, ou o Luiz, acho que foi o Luiz o último que veio. Mas é o seguinte, a agenda política do país ficou um negócio, né? E a gente estava querendo muito esse espaço aqui, pois é. Né? Então, a gente está querendo muito esse espaço com vocês, e vamos repetir, né? Como a Rebeca falou, vamos repetir. Luciana, Luiz, Alexandre, obrigado demais. Um abraço. Obrigado a vocês, gente. Até uma próxima aí. Beijo para os três. Tchau, tchau.